Estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal do Volta ao Mundo em 80 Fotos. E hoje, como já estava previsto pelo nosso grupo do Telegram, vamos analisar uma foto que eu fiz lá no Chile em 2012, na Cordilheira dos Andes, em Portillo. Uma imagem bem interessante, né, que nós vamos ver o passo a passo que eu fiz para construir essa foto e como eu fiz o tratamento dela também. Não deixe de seguir nosso canal e dar uma curtida se você gostou desse vídeo. Pessoal, né? Então a foto que nós vamos analisar hoje é essa foto, né, que foi feita em Portillo, né, que fica no Chile, um lugar maravilhoso, que eu estava querendo muito fazer essa foto. Então quando eu pensei em ir para o Chile, eu tinha duas possibilidades de fotos nesse lugar, né, que tivesse neve, né, quer dizer, a vontade que eu tinha de fazer uma foto bacana com neve, uma lagoa, uma coisa assim. E lá tinha o Vale Nevado e Portillo. E eu fiz uma pesquisa na internet, então é sempre importante, né, você conhecer o lugar. Então esse é um panorama para vocês entenderem o contexto do lugar. É uma lagoa inca, é maravilhosa, tem até uma lenda lá também, né, depois vocês podem pesquisar na internet. Então a ideia é entender primeiro como que era a luz do lugar, né, as dificuldades que eu teria, qual o melhor horário do dia, né. Então tudo isso é feito uma pesquisa anterior, né, isso aí é o local também. Eu tinha que conhecer bem do local para poder realizar essa foto. Primeiro eu fui no Google Maps para ter uma ideia de onde ficava, né? Então eu estava hospedado, eu iria ficar hospedado em Santiago, né? Essas estrelinhas são os lugares que eu visitei, e eu vi que era bem próximo, né? O Portillo, que é esse ponto vermelho aqui. Aí eu vi as fotos, achei o lugar fantástico. Aí eu, pela pesquisa, descobri, né, que o melhor horário realmente era na parte da manhã, né, porque na tarde a luz do sol não incidia diretamente nessa lagoa. E uma coisa interessante também, que aí foi questão de sorte, apesar de ter programado isso, que não podia ter nenhum vento, né, para ter aquele espelho, né, como a gente viu nessa foto mesmo que está no Google, não tem um espelho lá das Montanhas Nevadas, porque não pode ter nenhum vento. Então isso também é uma coisa, se você quiser um tipo de foto desse aí com muito vento, não vai funcionar, né, que é importante. Vi também, né, a imagem por satélite, né, para ter uma ideia. Então se é um lugar bem isolado do mundo, né, dependendo da época no inverno, tem barreiras, né, que você não pode chegar lá, então é uma coisa que era um complicador. Para chegar lá tinha três possibilidades na verdade. Uma seria alugar um carro, que eu descartei porque tinha que colocar corrente na roda, enfim, né, tinha condições climáticas que não eram muito favoráveis. Então a escolha, né, tinha também passeios turísticos, mas aí pelo que eu vi eu vi vários vans e ônibus turísticos lá, só que eles vão muito rapidinho, falar, dê uma olhada, conheceu, vai embora. E a gente sabe que para fazer uma foto você tem que regular a câmera, né, fazer longa exposição às vezes, fazer uns testes, então não dá para ser nessa correria, né? Então eu, como ainda era barato na época, eu fretei uma van, né, para ir direto para esse lugar e poder ficar o tempo que eu quisesse. Eu fiquei bem umas 2 horas ou mais lá neste ponto para poder realizar essa foto. Vamos para a ficha técnica. No caso, na época eu tinha uma Canon 60D, que é uma câmera muito boa, uma lente Tamron 1750 2.8, quer dizer, uma lente bem clara, né, que daria para fazer fotos de situações bem mais complexas. Nesse momento, nessa foto que a gente está analisando, eu usei um objetivo 28mm, né, que é uma grande angular, não é a 17, né, que é o máximo, mas para poder escolher exatamente o que eu queria naquela imagem lá. A abertura é f9, né, para eu ter uma profundidade de campo interessante, né, ter mais elementos em foco, e a velocidade 1:200, né, isso é um detalhe importante, né, apesar que estava no tripé. Como a gente vê nessa foto aqui, é importante ter a velocidade um pouco mais alta para você congelar alguma coisa que esteja em movimento, né? Então a ideia, eu queria que as nuvens ficassem bem definidas. E eu utilizei um polarizador, né, que é um filtro que ele tira um pouco do reflexo da água para dar essa profundidade e aparecer mais esses tons, né, azul turquesa,
E esse azul celeste que é bem interessante. Foi utilizado um tripé também, porque nessa mesma foto eu fiz um time-lapse, que aí depois a gente pode gerar um vídeo só sobre o time-lapse, que é uma outra técnica também bastante interessante. Então o resultado da foto foi esse, e a gente vai ver primeiro questões de composição, e também nas regulagens a gente já viu, então a gente tem detalhes tanto na nuvem lá atrás, quanto aqui na água, né? Aqui eu tenho pontos, né, que tem um pouco de foco, mas para cá você vê que já não tem mais. Então é interessante, na hora da composição, eu utilizei a regra dos terços, né, que a gente dividiu o visor, né, em 3 partes iguais, e eu coloquei o ponto, né, que era mais claro da imagem, essa montanha, e para onde o lago ia, no caso, como um elemento de interesse. Outra questão interessante também nessa imagem, eu destaquei, tem um elemento de primeiro plano, né? Ele ajuda as pessoas a terem uma profundidade maior, já que eu não usei uma grande angular muito aberta. Então ele ajuda a dar profundidade à cena, né? E por curiosidade, muitos alunos, né, muitos ouvintes lá do nosso podcast perguntam como que a foto saiu da sua câmera. Então eu fotografo sempre em RAW, isso é um detalhe importante, né, que é o RAW, e a foto saiu dessa forma aqui. Ela sai um pouco sem cor, né, que é normal, porque o RAW ele pega todas as cores, as gamas de cores da imagem, porém a foto final ela fica mais cinzenta assim. Se eu tivesse feito ela em JPEG, ela estaria mais próxima dessa foto, né, que eu fiz o tratamento. Então realmente o lugar era dessa forma mesmo, né? Aqui eu vou mostrar outras variações para vocês verem assim que é importante. Depois que você chegar no local, você ir rodando ali, tentando tirar fotos, né, de ângulos diferentes para sair daquele convencional, né? Notem que nessa foto é para ver o tamanho das pessoas em relação ao lugar. Então isso é importante, uma das fotos que você faz, ter pessoas para você ter uma noção de tamanho. Porque vendo a foto não parece ser tão grande. Quando você vê as pessoas, você tem uma noção real de como que é. Né? Outra variação também dessa mesma imagem. Então eu fui fazer uma sequência de fotos aí. Notem que nessa imagem, por exemplo, ó, já não tinha praticamente vento, então o espelho, né, a água vira realmente um espelho d'água, que é uma coisa bem interessante. Fiz umas opções verticais também, né, para a gente poder ter opções. Detalhes para ver que a água realmente tinha esses tons diferentes, né, só do espelho. Detalhe das pedrinhas um pouco mais próximo da margem. Então você tem possibilidades de fazer outras imagens, né? Tá vendo, mais próximo, usando um pouco de teleobjetiva, um pouco mais aberta. Então é interessante você ir variando essas opções, né? Então eu fiz, acho que umas 100 fotos, né, nesse momento, e a gente nota que o céu ora encobria, ora ele abria, então é interessante você reparando esses detalhes para você não perder, né? Quer dizer, é uma dificuldade para chegar nesse tipo de local, então é importante que você tenha realmente opção, né, na hora de você trabalhar. Essa aqui, por exemplo, é a foto aberta que eu acho que funcionou, tanto o espelho d'água, né, que está perfeito, sem vento nenhum, o céu já está aberto e sem manipulação, tá, gente? Nenhum elemento aqui foi manipulado. É simplesmente tratamento de cores, né, que é algo básico e convencional. Outro um pouco mais aberto. Então é interessante de ver que você vai tentando várias possibilidades para você ter material, né? E depois eu fiz uma foto um pouco mais criativa, né, que seria brincar com essa questão do recinto privado, né, que é proibido passar aí no caso. Com esse arame farpado e a cena ali no fundo. Então você pode gerar, inclusive essa foto já foi para uma exposição já, aqui em Belo Horizonte. Então, essas criativas você vai fugir daquele cartão postal, né? Aí depois fui lá no hotel, mostrando o contexto do hotel, né? Seria uma foto um tanto mais comercial, porque você imagina, você está nadando nessa piscina quente aqui, vendo aquela imagem de fundo, que é bastante interessante. Aí eu fui andando pelo espaço, né, para mostrar outras questões também, das acomodações, outros chalés, porque esse ponto é um ponto de esqui, é uma estação de esqui. Nessa época estava fechada a estação porque não tinha neve ainda o suficiente. Mas por que eu escolhi essa época? Porque no inverno mesmo é tudo congelado, aí fica tudo branco, a gente não tem aquela lagoa, né, daquela forma. Então esse é o Hotel Portilho. E aí, gostaram da imagem? Né, bem interessante, né? Vocês viram que tem alguns macetinhos importantes ali para a gente fazer uma imagem bacana. Qualquer dúvida, comente aqui embaixo, que a gente
terá o maior prazer em responder sua questão. Vocês podem também dar sugestões dos novos vídeos. Para toda terça-feira a gente vai postar um vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.